360 cadáveres a cada meia hora, que era o tempo necessário para reduzir a carne humana a cinzas. Perfaziam 720 por hora, ou 17.280 cadáveres a cada turno de 24 horas. E os fornos, com assassina eficiência, funcionavam dia e noite. Olá, pessoas desse Brasil brasileiro. Hoje nós vamos falar sobre Fornos de Hitler, de Olga Lagan. E ele vai falar sobre a vida de uma sobrevivente. Como foi a vida dessa sobrevivente aqui. E o livro, ele já começa sem nenhum atraso. Ele já fala quando o marido dela foi convocado para um dos campos e ela, na inocência, convidou os seus 2 filhos, se eu não me engano, um tinha 10, outro tinha 11, eu posso estar enganado, e convidou também os pais dela. E juntos foram para o campo de concentração de Auschwitz. Ela conta já no trem, que durou mais ou menos 7 dias, uma semana mais ou menos. Já aconteceram 2 mortes. Uma foi de uma menina, que ela já estava doente, não lembro qual a idade, uns 15, 12 anos mais ou menos, que ela morreu porque ela estava muito doente, e aí já houve a primeira morte do campo, foi no trem, no vagão dela. E no vagão, eles eram num vagão de gado, abria 4 cabeças de gado, ou seja, imagina 96 pessoas numa cabine, vamos botar cabine, que agora não fugiu a palavra, de que havia apenas 4 gados, 4 vacas, 96 pessoas. Ou seja, imagina um aperto, sufoco, e tinha varetas minúsculas de que vazavam ar. E o segundo foi quando o pai de um menino morreu, e eu lembro, tipo assim, essa cena ficou gravada mesmo na minha cabeça, foi muito dolorida. Que ele fala do sofrimento do garoto, falou pro menino, gritou aos horrores para parar o trem, e o oficial simplesmente virou pra ele e falou: guarde o corpo, porque ainda terá muito mais. Ou seja, você falar isso pra uma criança, que pra guardar o corpo do pai, que vai vir muito mais mortos, ou seja, é uma coisa muito forte, eu diria. E assim que eles chegaram em Auschwitz, eles viram ela fala da noite, ela conseguiu um lugar meio privilegiado, que era entre aquelas varetas, que ela conseguiu ver os arames, como é que é? Tipo os farolzinhos que fica aquelas luzes, ficam rodando pra ver quem ia conseguir fugir, né? Eu acho isso meio impossível, mas sim, teve gente que conseguiu fugir. Mas não vai falar sobre esses fugitivos aqui, se eu não me engano. Faz um tempinho já que eu já li, mas essa história, gente, ela fica grudada na sua cabeça pra valer. E ela vai falar que quando ela chegou, eram divididos entre a fila da direita e a fila da esquerda. A fila da direita eram as pessoas que tinham condições de trabalho, que eram adolescentes, adultos, pessoas com condições de trabalho. E essas crianças eram consideradas até 12 anos. E o filho dela, acho que tinha uns 12 anos já. E quando ela viu a fila do esquerda, com os idosos, com as pessoas que não tinham condições de trabalho, e viu a mãe deles também indo pra lá, a mãe dele ia pra fila da esquerda também. Não, pra direita. E ela falou assim, não, leva minha mãe, conseguiu convencer a mãe de ir junto com os filhos dela para a fila da esquerda, onde ia direto para o forno dos crematórios. Ela simplesmente falou, com a inocência, né, de uma mãe, querendo proteger seu filho, falou, não, meu filho tem 10 anos, meu filho não tem 12 anos. E, tipo assim, o filho ficou, tipo assim, o que tá acontecendo? E foi, tipo assim, a mãe aceitou e foi. Mas algumas semanas depois, conversando com os oficiais, ela descobriu que aquela fila não ia ser solta, que aquela fila não ia ter privilégio nenhum. Ela simplesmente ia direto para os fornos crematórios. E isso me marcou muito. Eu acho que nessa parte já chorei já tava chorando já. Mas não chorei de soluçar. E, tipo assim, ela vai falar das crueldades que ela sofreu, de tudo, como é que era feita as coxas, não sei como se fala. E ela era uma judia, essa foi boa, uma judia que tinha uma condição financeira muito boa para aquela época, e até acho que ela tinha um próprio consultório, o marido dela tinha até o próprio consultório, e o marido dela, ela descobriu, né, depois que ele foi morto naquela marcha de 3 dias, eu acho, tentando ajudar um idoso que tinha caído, e os 2 foram mortos ali. E você vendo a história toda e você fica... é muito... Eu consegui ler o livro relativamente rápido, mas foi
várias partes que eu lia, eu ficava, tipo, sem fôlego. Eu parava pra ler, fechava o livro e ficava... O que eu acabei de ler? Porque é um livro que ele vai falar, tipo assim, sem nenhum cuidado, tipo assim, ela não vai falar, tipo... Ai, não vai tentar, tipo, suavizar. Ela vai falar mesmo na cara de pau. Não na cara de pau. Mas vai falar, descrever certamente tudo o que acontecia nos campos de concentração. Tudo que ela já viu, que ela já sofreu, que ela presenciou também. E tem uma parte aqui que eu achei muito forte, que é quando ela descreve a cena que era aberta os fornos crematórios. Gente, pra você lendo a cena que esse livro que ela descreve, é uma coisa que você fica apertado, aperta o coração, porque ela fala que algumas das pessoas elas conseguiam sobreviver ao primeiro ataque dos gases, e elas ficavam, tipo, se arrastando entre as peles dos mortos, e a pele ficava muito frágilzinha, ou seja, qualquer pessoa botava a unha aqui, a pele simplesmente desmancharia, porque o gás, ele deoxidou, tipo assim, fez um negócio tremendo que as pessoas iam morrer. E algumas pessoas, é claro. E os guardas estavam, tipo, se lixando, estavam se ferrando pra eles e botavam mesmo assim nos fornos para ser queimado. E se eu não me engano, como era colocado, acho que era do menor para o menor. Menor para o maior. Ou seja, colocava os bebês, depois as crianças, os adultos, e depois eles iam crescendo. A gente falava que os bebês serviam como os carvões do forno. E eu acho que, se não me engano, com a gordura humana eles faziam sabão. Imagina, você tomar banho com sabão humano, com gordura humana. Só de pensar já vira até o estômago. É um livro muito bom, eu recomendo para todo mundo. Acho que deveria ser essencial esse livro aqui. Não só esse livro, assim como vários livros que vão falar sobre sobreviventes da Segunda Guerra Mundial. Por causa que a gente vai ver as atrocidades que a Alemanha nazista fez por causa de preconceito, por causa de discriminação religiosa. E a gente fica pensando, tipo, caraca, isso foi antigamente, mas é tão atual, porque existem pessoas ainda que discriminam, que faz racismo, que faz preconceito com a religião, escolha de sexo. Ou seja, você lê esse livro, você praticamente muda a sua concepção de vida, porque você para de pensar nas coisas bobas, tipo, você não tem uma coisa em casa, pra você ver o que realmente é uma guerra, você vê realmente que é um sofrimento de uma pessoa, você vê o que é fome, de chegar ao ponto dela entrar, acho que foi num sanitário masculino, e praticamente dar em cima de pessoas pra conseguir uma coisa pra comer. E é muito forte, várias cenas aqui, você fica... Logo no começo mesmo, a cena do trem, você fica já... Sabe, é bem difícil mesmo de ler esse livro, mas eu super recomendo. Mas se você tem um estômagozinho fraco, aí já é outros porém. Mas mesmo assim, gente, leiam, porque é uma leitura muito, muito boa. Eu não vou falar muita coisa sobre esse livro, até porque eu não lembro tanta coisa assim. E tem algumas coisas aqui que eu quero que vocês descubram assim. Mas, gente, recomendo super. Leiam Olga Lagan. Não sei se é assim que se fala, porque é alemão, é judeu, eu ainda não sei falar. Mas, gente, ele foi até elogiado pelo Albert Einstein. Agora que eu tava vendo aqui, eu tava na capa aqui. E, gente, é uma coisa muito, muito forte. Eu volto a falar. É uma coisa muito, muito forte. E praticamente é isso, praticamente o vídeo, a primeira resenha aqui do canal. Eu lamento não ter tido o vídeo semana passada, porque eu tava passando muito mal, não conseguia nem falar direito. Mas enfim, é esse o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não esqueça de se inscrever e dar o like. E se eu não me engano, na próxima, essa semana, a outra vai ter um vídeo de uma viagem que eu vou fazer. Eu vou lá pra Tiradentes e João del Rei, eu acho. Eu vou fazer um vlog, tentar fazer um vlog de viagem lá. Mas tô tentando fugir daqui do assunto, mas praticamente é isso. Falou! E